Olá, caros alunos. Nós vamos iniciar aqui a discussão a respeito de evolução temporal e mecânica quântica, tá certo? Para ilustrar o que significa evolução temporal, eu vou usar um exemplo aqui que, claro que a gente não vai resolver esse exemplo porque ele não é analítico, mas, por exemplo, no caso de você ter um sistema de dois poços de potencial, estão separados por uma barreira de largura ΔL aqui. Esse poço, na verdade, eu estou fazendo ele quadrado, mas ele poderia ser representado por uma função suave, dessa forma aqui, né? É o mais natural que exista na natureza, mas de toda maneira esses poços podem ser construídos, por exemplo, onde você tem a junção de dois semicondutores, um semicondutor de um tipo A e um tipo B, por questões que têm que ser resolvidas, têm que ser estudadas no curso de estado sólido. As bandas de condução têm alturas diferentes, isso forma poços, isso é feito corriqueiramente em laboratório. Mas aqui só para a gente entender o que significa evolução temporal, nesse caso, então se eu tomar um instante t igual a zero, eu poderia ter preparado esse sistema com a função de onda toda localizada nesse poço da esquerda, tá certo? Então aqui essa função de onda ela seria representada por psi de x e zero, né? Onde o segundo índice aqui eu estou indicando o instante de tempo. No instante posterior, esse estado ele não está no alto estado desse poço, ele está no estado arbitrário aqui dentro, como se essa partícula tivesse sido colocada com uma determinada energia no estado arbitrário que é aqui dentro do poço, certo? Então o tempo passa e aqui você tem a sequência do processo de evolução. Por questões de tunelamento, por exemplo, você tem uma situação em que a partícula pode estar distribuída entre os dois poços aqui, né? Então essa situação aqui, em que a função de onda estaria nessa situação, poderia estar representando por uma função de onda psi de x e t igual a 1, né? T1 aqui. A evolução continua, eventualmente pode ser que ocorra que o teu sistema atinja essa situação. Então a partícula que estava inicialmente localizada no poço da esquerda, ela pode evoluir. Em algum instante de tempo ela vai passar a estar localizada no poço da direita, que seria um psi de x t2 aqui, certo? Então esse é um processo típico de evolução temporal e a gente vai estudar a maneira adequada dentro do formalismo que nós estamos desenvolvendo para representar isso, né, matematicamente, ok? Bom, em primeiro lugar, note que esses poços são fixos, né? Então essa hamiltoniana é uma hamiltoniana independente do tempo, um H que só depende de coordenadas de posição. Então é uma hamiltoniana que depende das posições aqui e do momento, claro, né, da partícula. Então x e p, mas não depende explicitamente do tempo. O caso de uma hamiltoniana depender explicitamente do tempo seria o caso em que esse poço, por exemplo, estaria se aprofundando. Você tem lá uma diferença de potencial que você está aplicando e esse poço está se modificando com o tempo, poderia estar se alargando, etc. Então daí você teria uma hamiltoniana que era explicitamente dependente do tempo. Aqui não é o caso. Então, a primeira coisa, né? Quando você resolve a equação de Schrödinger independente do tempo, você está gerando um conjunto de autoestados dessa hamiltoniana que a gente vai resolver, na verdade, uma equação que é uma equação de alto valor do tipo H atuando um conjunto N aí de autoestados me dá N. Então, a dimensão disso aqui é qualquer aqui. Então esse conjunto N forma uma base, né? Uma base, a gente já discutiu isso bastante. E isso aqui é fixo, né? Porque ela é a solução de uma equação sobre um H fixo no tempo. Então esse N, né? Os autoestados, eles são independentes do tempo. Então esse N aqui é fixo.
no tempo. Existem situações, como eu falei, por exemplo, se você estivesse aplicando uma diferença de potencial aqui, esse poço poderia se modificar com o passar do tempo e ficar nessa configuração, tá certo? Não é o caso. Aí as suas bases N não seriam fixas no tempo, mas isso é um tipo de problema que nós vamos abordar agora. Okay. Então você tem um conjunto de bases fixas no tempo aqui, ou se você projetar isso nos AutoCADs de posição, você teria xn, que são as psi-n, aqui x', né? De x', que são as funções de base, né? Os sketches de base e funções de base. Esses são fixos no tempo. O que vai variar, então, não é a base, né? Mas sim a função de onda. Ou, se você estiver falando em termos de estado, o que vai evoluir é um estado qualquer alfa. Então você tem, quando eu represento aqui, né, para a gente entrar aqui num acordo, quando eu represento alfa assim, a partir de agora eu vou estar entendendo que esse é um alfa em t igual a 0. Mas se eu estou deixando esse sistema evoluir no tempo, então aqui você vai ter um processo de evolução e nós vamos atingir um estado alfa de t. Ok? Mesma coisa com psi, né? Se eu estou escrevendo simplesmente psi n de x', isso aqui é como se fosse uma condição inicial do teu sistema, né? Ou é a tua função em t igual a 0. Isso aqui é em t igual a 0. Quando eu deixo ocorrer uma evolução aqui, então eu posso representar psi de x' e t. Ok? Então essa é a convenção que a gente vai usar. Isso aqui você pode sempre entender como um cat qualquer em t igual a 0 e uma função de onda em t igual a 0. Ocorre o processo de evolução e você vem para um estado em um t qualquer. A gente sabe, né, estudo anterior aí de estrutura da matéria, que a equação que determina a evolução temporal seria a equação de Schrödinger, dependendo do tempo. H atuando em psi xt é o mesmo que fazer IH cortado d dt de psi de x e t. Ok? Então isso aqui seria a equação que determina a evolução temporal. A questão é o seguinte, escrito dessa forma aqui, isso é geral, claro, a equação de Schrödinger dependendo do tempo, mas nem sempre é prático de trabalhar dessa forma. Primeiro que se você não quer representar o teu sistema em termos de função de onda, mas simplesmente em termos de cat de estado, como é que se aplica isso em cat de estado, tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui na sequência é desenvolver mecanismos para desenvolver uma matemática dentro da notação de Dirac, por exemplo, que me permita fazer a evolução temporal de um cat de estado e não necessariamente ter que resolver uma equação diferencial parcial como é a equação de Schrödinger dependendo do tempo. Nós podemos chegar de novo nessa forma, mas existem maneiras mais práticas para trabalhar com evolução temporal, que é o que nós vamos desenvolver na sequência. Pois bem, no mesmo espírito que nós trabalhamos para desenvolver o operador de translação em aulas anteriores, a gente vai buscar aqui um operador que faça a evolução temporal do teu sistema. Tá certo? Então a ideia é que você tem alfa em t igual a 0, né? Um cat de estado aí que foi preparado para o teu sistema em t igual a 0, que a gente está representando simplesmente por alfa. Um operador de evolução temporal que leva esse sistema
a um estado alfa evoluído, né? Ou seja, que faz a tua função de ONU se modificar no tempo, ou o teu cache de estado se modificar no tempo. Tá certo? Sempre em mecânica quântica você precisa buscar os operadores que vão fazer esses processos, né? Você está trabalhando num formalismo que necessita que cada operação seja representada por um operador específico. Tá? Então, as propriedades da evolução temporal, elas são semelhantes, na verdade são similares às propriedades da translação, ok? Então, as propriedades que o operador de evolução temporal tem que ter são as mesmas e os argumentos são os mesmos que já foram desenvolvidos para o operador de translação anteriormente. Então, você pode retornar, por exemplo, na aula em que é desenvolvido o operador de translação e dar uma revisada nisso. Mas o que nós precisamos, tá certo? A gente precisa que esse operador seja unitário. Eu vou chamar o operador de evolução temporal aqui por uma evolução infinitesimal, primeiro. Mas, então, U de T', dagger, U de DT' tem que ser igual a 1. Ou seja, tem que ser unitário. Essa é uma exigência para que as probabilidades, ou seja, a norma, a soma das probabilidades, né, durante a evolução se mantenha a 1. Né? Então a gente sabe que operadores que são unitários têm essa propriedade de preservar a norma do teu sistema durante a evolução. Em segundo lugar, ele deve ser aditivo, porque se eu faço a evolução temporal de T1, de um instante 0 até T1, e depois faço do instante T1 até T2, isso corresponde a fazer uma evolução temporal desde 0 até T1 mais T2. Né? Então ele deve ser aditivo, ou seja, o dagger. Fazer essa sequência de evoluções é aplicar o operador de evolução temporal, aplicar de novo o operador de evolução temporal. Então o dagger de DT1, U de DT1, U de DT2 tem que ser igual a U de DT1 mais DT2. E de 0 até T1 e de T1 até T2 é o mesmo que diretamente de 0 até T2. Então, seria aditivo. E, por fim, ele deve ter uma inversa, né? Que é se eu faço a evolução para o futuro e depois eu retorno do futuro para o passado, isso me leva ao mesmo instante de tempo, tá certo? Então, nesse caso, ele precisa ter uma inversa, né? Porque ir do presente para o futuro, ou seja, de 0 até T1, fazer a operação no sentido de T1 até 0, voltar para o passado, é fazer a operação no sentido contrário. Então, ele necessita ter esse operador necessita ter uma inversa. Significa que U a menos 1 de dt vezes U de dt tem que ser igual a 1. Então essas propriedades elas já foram, elas são similares às que foram feitas para a translação, né? Porque nesse caso a translação no tempo e a translação numa coordenada espacial são similares, né? Tá certo? Então o operador precisa ter essa forma. Um operador geral que faz, que tem todas as propriedades, é o operador que tem aquela forma geral. Então U de T, que já foi definido anteriormente, é uma identidade aqui, né? Menos I G dt. Eu não preciso redemonstrar aqui essas propriedades porque elas já foram demonstradas, tá? E G aqui será então um operador que a gente vai chamar de gerador da evolução temporal. Ou seja, nesse caso a gente tem que
descobrir quem é o gerador de evolução temporal. Novamente, o processo para esse desenvolvimento ele envolve uma similaridade clássica, né? Você vê como é que em mecânica clássica isso ocorre. E em mecânica analítica, por exemplo, você toma os pares canônicos, né? Então você tem o par canônico XPX. Então eles estão relacionados de maneira que uma translação em X está relacionado à existência do momento linear PX, né? Existe um par canônico relacionado com ângulo e momento angular. E pode-se dizer que o par canônico, aí precisa fazer uma formulação específica, né, da mecânica analítica, mas o par canônico do tempo seria a energia. Ou seja, falar em evolução temporal está associado a você ter uma hamiltoniana diferente de zero, por exemplo. Tá certo? Mas isso é só, digamos assim, uma motivação, uma ideia que está por trás lá. Porque no fundo aqui em mecânica quântica nós vamos postular que o gerador de evolução temporal é a hamiltoniana sobre H cortado, tá certo? Isso é um postulado. Esse postulado, como a gente vai ver na sequência, ele é equivalente a postular a existência da equação de Schrödinger, no final das contas. Só que, de novo, eu estou regressando um pouco no meu desenvolvimento. Então, eu vou postular que o operador o gerador de evolução temporal é a hamiltoniana sobre H cortado. Ok? Então, com esse postulado, o meu operador de evolução temporal vai ficar 1 menos IH sobre H cortado dt. Com evolução temporal, desculpe, aí U de dt. Nós estamos falando de evolução temporal infinitesimal. E fique bem claro, isso é postulado. Ok? Como a gente vai ver aqui, postular isso é equivalente a postular a própria equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é um postulado, tá certo? Ela não é dedutível a partir de nenhum princípio anterior, como por exemplo da física newtoniana. Então, ela é compatível com o que se observa na natureza, mas é um postulado. Então, a partir desse postulado aqui, como que a gente pode chegar na equação de Schrödinger, né? Muito bem, a partir do postulado anterior, né, que é escrever o gerador de evolução temporal como o hamiltoniano sobre H cortado, a gente pode chegar na equação de Schrödinger, né? Notar que esse postulado é equivalente a postular a equação de Schrödinger, tá? Então, o nosso operador de evolução temporal para evolução finita vai ficar dessa forma. Então, quando U de dt atua em alfa, num ket de estado alfa de t, por exemplo, que já está no instante t, ele leva esse ket de alfa a t mais dt. Tá certo? Então, ele dá um passo de um tamanho dt no tempo, né? Tá certo? Essa é a definição de evolução temporal. Então, se eu explicitar desse lado esquerdo aqui essa forma aberta, então vai ficar com 1 menos IH dt sobre H cortado, alfa de t. Isso me leva a alfa de t mais dt. Ok? Então eu posso abrir o lado esquerdo
Note que dt comuta com h, né, porque dt é parâmetro. Eu vou escrever aqui em cima, tempo é parâmetro em mecânica quântica. Não é operador, a não ser que você esteja trabalhando numa formulação mais exótica, e tempo é parâmetro. Entra como um parâmetro, assim como na mecânica clássica é um parâmetro que corre, né, dentro das equações. Mecânica quântica, tempo é parâmetro. Então, quando eu abrir aqui, eu vou ficar com alfa vezes 1, né, alfa t vezes 1, eu posso passar para o outro lado, já, então eu vou ficar com i h dt sobre h cortado igual a alfa t mais dt menos alfa t, ok? Opa, perdi o... e esse termo do lado esquerdo aqui atuando em alfa t, evidentemente. Então, alfa t mais dt menos alfa t, ok? Então eu posso reagrupar esses elementos, esse número menos i passa para baixo, como menos i, quando eu multiplicar com o complexo conjugado, ele vai para cima como positivo, né? Então eu fico com, e vou dividir por dt também, eu fico que h atuando no ket alfa t, ele é igual a IH cortado, alfa t mais dt, menos alfa t sobre dt. Pois bem, está resolvido, né? Tomando o limite, quando o dt vai a zero, dessa expressão aqui, eu obtenho que h atuando em psi de alfa t, isso aqui é a derivada de alfa em relação ao tempo, né? É igual a IH cortado d dt de alfa t, que é a equação de Schrödinger para o ket de estado no instante t, ok? Então ela é a equação de Schrödinger. Se você quiser, você pode projetar, né, em x' a alfa t, ou seja, representar em posição. Isso aqui vai ser IH cortado d dt. Os kets de posição são kets do x, né, do operador x, que é um operador fixo no tempo, eles não são dependentes do tempo, assim como eu tinha mencionado inicialmente. Então isso aqui é x' alfa t. Isso aqui é a própria função de onda do estado alfa no instante t, tá certo? Então h atuando em psi, né, x' é igual a IH cortado d dt de psi de x', que é a equação de Schrödinger dependente do tempo, ok? Então, reforçando, postular a equação de Schrödinger, postular que G, o operador de evolução temporal, é H, o gerador de evolução temporal é H sobre H cortado, é absolutamente equivalente a postular a própria equação de Schrödinger, tá certo? Só que é um postulado um passo atrás. O que é interessante é que, na verdade, a gente pode trabalhar com o operador de evolução temporal atuando nos kets de estado e não com uma equação diferencial parcial no tempo aqui. Como isso a gente vai ver na sequência. Ou seja, é melhor, a gente vai desenvolver um operador de evolução temporal para tempo finito e não infinitesimal, de modo que, se eu quero saber como que vai estar a função de onda no instante lá na frente, eu atuo esse operador, sem ter que resolver essa equação diferencial. Ou seja, quando eu tiver o operador de U de t, ele vai atuar em psi, no estado alfa, e vai me dar, essa operação vai me dar diretamente quem é alfa em t. Isso seria uma espécie de condição inicial, e daí eu obtenho a função de onda em qualquer instante de tempo t futuro.